Linha de Frente. Olá, tudo bem por aí? Mais um Linha de Frente no ar nesse fim de semana. Como é bom ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição. E o assunto hoje é um dos que talvez mais tenham movimentado Brasília nas últimas semanas. Autorizadas a funcionar no Brasil desde 2018, as chamadas bets desde então têm crescido de forma exponencial. Em 30 dias, mais de 22 milhões de brasileiros realizaram apostas esportivas, segundo o Instituto Data Senado. Só nesse ano foram movimentados mais de 20 bilhões por mês, isso até agosto, de acordo com o Banco Central. E esse mercado tão superlativo em clientes e cifras também preocupa na mesma proporção em vários aspectos, das consequências para a saúde mental, passando pelo endividamento da população até a infiltração do crime organizado. Planalto e Congresso prometem reforçar as regras a partir do ano que vem. Se a lei mais rígida não for suficiente, o governo não descarta proibir as bets aqui no Brasil. E para debater sobre isso, eu recebo hoje aqui no Linha de Frente a Carla Bene, economista, professora da FGV, o Edilson Braga, psicólogo e pesquisador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Fabiano Jantalha, especialista em Direito de Jogos e Apostas e sócio da Legismind Educação, e Felipe Crisafulli, que é membro da Comissão de Direito dos Jogos, Apostas da OAB São Paulo e sócio do Ambiel Advogados. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. E antes de começarmos a nos aprofundar nos vários aspectos desse tema, quero começar com você, Edilson. Sei que você vai destacar algo nesse aspecto da saúde mental. Por que agora esse assunto veio com tudo? É um dos principais temas agora discutidos em Brasília. Na sua área, na área de saúde mental, psiquiatria, psicologia, é preocupante o que a gente está vivendo? Olha, Lívia, é extremamente preocupante. Eu acho que agora, porque explodiu, né, com a legalização, que ainda precisa regulamentar, porque não está regulamentado. Então isso explodiu, que agora o jogo, a aposta está na palma da mão. Então a pessoa de manhã, à tarde e noite, ela vai fazer a aposta dela. E nós já estamos vendo muito claramente em todo o sistema de saúde pública, né, a gente está vendo uma demanda que triplicou. No nosso ambulatório, por exemplo, nós temos uma fila de espera enorme, que a gente vai fazer de tudo para dar conta, mas ela aumentou exponencialmente. É perceptível, então? É perceptível. É surreal o que está acontecendo. E um detalhe que eu quero chamar a atenção. A saúde pública no país não está preparada, nem todos da atenção primária na UBS está preparada para atender os casos de transtorno do jogo. Então é extremamente perigoso. E por isso que a gente vai ver cada vez mais na mídia pessoas aí, né, relatando as suas ruínas financeiras, suicídios e etc. Isso vai continuar crescendo e vamos ver como é que fica a regulamentação. Inclusive hoje aqui no programa a gente vai trazer alguns relatos para enriquecer o nosso debate, a nossa conversa, viu, Edilson? Agora, Carla, no aspecto econômico a gente tem vários números para mostrar para a nossa audiência ao longo da discussão de hoje. Também é uma preocupação muito clara hoje, mas que traz uma perspectiva de preocupação na área econômica talvez ainda maior para os próximos anos, se não houver uma regulamentação adequada. Sim, a gente tem uma preocupação socioeconômica, que ela é muito importante. Aí a gente vai pensar no grau do endividamento, como que isso afeta as famílias, e aí a gente expande um pouco mais para a questão tributária, por exemplo, e vamos pensar aqui um pouquinho nessas questões, como que, quem é esse perfil, né? Qual é, estatisticamente, quem é esse jogador, como é que ele funciona. Então, esses impactos econômicos, que muito bem dito agora, são novos, porque nós já tínhamos o jogo como monopólio do Estado, que é, por exemplo,
a Mega Sena e tudo, nós já tínhamos isso. O Brasil convive com o jogo do bicho, digamos assim, né? Há muito tempo, mas a explosão justamente está na questão da palma, ou seja, a tecnologia adicionada a isso é o que a gente tem como impacto, Lívia. Fabiano, o que a gente espera, e nem sempre é o que acontece, é que haja uma regulamentação para que a população se adeque àquela regulamentação e passe a usufruir de um benefício, de um serviço, do próprio entretenimento, que é o caso. O que a gente está acompanhando é um movimento de uma regulamentação muito prematura em 2018. Aliás, houve uma autorização em 2018 e uma pré-regulamentação no final do ano passado. E agora, com as pessoas se envolvendo muito com essas apostas, vão surgindo as necessidades de regulamentação um pouco mais efetivas. E aí se discute esse processo agora, depois que as apostas estão já explodindo aqui no Brasil. Faz sentido esse movimento nesse caso? É algo que não acontece com frequência aqui no Brasil? O que explicaria isso? Olha, Lívia, a questão que a gente precisa analisar é o seguinte: o Estado brasileiro ficou 70 anos se escondendo dessa missão. O jogo estava aí, o jogo estava ao alcance de todo mundo, mas, como disse o professor, ele não estava ao alcance da palma da mão. O que nós tivemos agora, na minha visão, esse boom que nós estamos vendo, nada mais é do que as coisas serem apresentadas à realidade, às claras. Então, eu acredito que a literatura, inclusive acadêmica, tanto na área médica quanto na área jurídica, ela mostra que, sim, quando você tem a estruturação de um mercado, a legalização de um mercado, a abertura de um mercado, sobretudo na área de apostas, você tem a ampliação do número de usuários e, claro, você vai ter ali um primeiro pico de questões econômicas, de questões sociais, etc. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: nos últimos tempos, se você mencionou a autorização de 2018, o que aconteceu foi, nós tivemos a Lei 13.756, essa lei autorizou, mas não regulamentou. Sim. Então, nós ficamos 4 anos em que esse assunto entrou na mídia, que esse assunto entrou no radar do brasileiro, e nós ficamos com o brasileiro jogando 4 anos sem nenhuma proteção. É o que nós temos hoje? Essa sede do brasileiro em lidar com essa coisa nova. Mas eu quero te dizer a você e a todos que estão aqui o seguinte: eu já tive a oportunidade de acompanhar quase 10 setores regulados diferentes pela minha atuação acadêmica. E o que eu digo é o seguinte: o que nós estamos vendo no mercado de apostas não é nada diferente daquilo que a gente viu na abertura de vários outros mercados. Por exemplo, com a abertura do mercado de telefonia, etc. É óbvio que aqui nós temos uma circunstância específica de um produto que tem uma questão, vamos dizer assim, psicológica, médica, alguma coisa assim. Mas eu acredito que nós temos todos os elementos, todas as ferramentas jurídicas para dar conta dessa missão. O que nós temos hoje temos, mas não temos, né? Porque a gente tem uma lei, a gente tem portarias, mas grande parte delas só vale a partir de 1º de janeiro de 2025. Então o mercado continua aí bombando, como dizem os mais novos hoje, e a gente acaba não tendo uma lei ou a regulamentação eficaz. Mas, repito, eu sou muito confiante em relação a isso, acho que o Ministério tem feito um trabalho dentro do possível muito bom, e o que nós precisamos é dar tempo ao tempo. Criar os instrumentos jurídicos com o apoio dos técnicos, dos acadêmicos, para que a gente possa chegar a um bom termo. Então, esse movimento é natural. Com o mercado funcionando, as necessidades de regulamentação vão surgindo e aí esse arcabouço vai sendo construído nesse processo. Então, não é algo assim fora do normal. Não, o que a gente tem é um descompasso temporal. A gente tem um mercado rodando, as bets injetando patrocínio, injetando suas marcas na mídia, mas a gente ainda não tem essas regras. E olha, nós temos hoje nada menos do que 11 portarias já editadas sobre todos os temas: jogo responsável, prevenção à lavagem de dinheiro, jogo online e diversos outros assuntos. Então, ferramental jurídico a gente tem. Sim. Felipe, a comissão da OAB aqui de São Paulo, que você está representando aqui, de Direito dos Jogos e Apostas, deve estar bem movimentada, né? Vocês devem estar levantando muitas discussões para contribuir com essa questão. O que você pode compartilhar aqui com a gente? Todo dia é uma novidade, né? A gente tem discussões lá tanto no âmbito jurídico, porque obviamente é da OAB, então a maior parte dos membros tem formação jurídica, é de advogados, mas temos também pessoas de outras áreas. Temos da área médica, temos pessoas que são envolvidas diretamente com as operadoras, com as plataformas. Então, as discussões são de todas as ordens e não ficam apenas nas questões jurídicas. A gente discute lá também as questões acerca da necessidade de haver essa preocupação com o apostador, de não haver um excesso de publicidade também para menores de idade,
todas as preocupações que estão na ordem do dia e que o Poder Executivo tem também se manifestado a respeito e falado que, inclusive, teve a declaração recente do presidente dizendo que se a legislação, especialmente a regulamentação, não for suficiente, ele, até alguma bravata aí, mas ele vai anular e voltar a como era pelo menos 4 anos. Ele foi bem claro, né? Não vai funcionar mais bets aqui no Brasil. Então, assim, bravatas à parte, é um fato que o tema está na ordem do dia e em diversas áreas, desde o mundo do direito até o mundo da área médica e outras mais. Sim. E aí são 2 discussões com base nisso que você falou, que a gente ainda vai se aprofundar nelas ao longo do programa, que é a questão da publicidade, muito importante falar sobre isso, que tem um peso também enorme nessa questão da saúde mental, que o Edilson levantou aqui pra gente, e a proibição. Embora o presidente Lula diga, e não pela primeira vez, essa declaração que você mencionou foi feita na quinta-feira, mas não foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Se regular não for suficiente, vamos proibir as bets aqui no Brasil. Será que dá para proibir depois que o mercado já está funcionando? Quais seriam as consequências? De que forma haveria uma proibição? Tudo isso a gente vai abordar ao longo do programa. Mas vamos começar por partes, vamos começar com um histórico dos jogos aqui no Brasil. As apostas chegaram aqui ao país por volta da década de 1930 e se expandiram com uma autorização para a criação de cassinos aqui no país. Uma autorização, então, concedida por Getúlio Vargas. Apesar do sucesso da modalidade, uma década depois, o então presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos de azar no país sob o argumento de que a prática era degradante para o ser humano. Só em 1961, o governo voltou a permitir os jogos, desde que organizados pela Loteria Federal. E apesar dessas proibições, as casas de apostas continuavam funcionando de forma clandestina. Ao longo dos anos, o jogo do bicho se popularizou, bem como agora, mais recentemente, as bets, as apostas esportivas. Em 2018, o então presidente Michel Temer assinou a regularização das apostas, a autorização dessas apostas com cota fixa aqui no país. E nessa modalidade, os ganhos já são estabelecidos. Vou devolver para você, Fabiano, porque o nosso histórico de lida, digamos assim, com jogos não é de agora, né? A gente teve experiências aí relativamente recentes. Não tão recentes assim, podemos dizer. Mas nessa modalidade de agora, que está ao alcance muito fácil de todo mundo, o Edilson destacou, você reforçou, esses jogos entraram para casa das pessoas, entraram na casa, nos quartos, na cozinha, até no banheiro. Qualquer lugar é lugar, no trabalho e hora para jogar. E aí é uma das explicações, segundo muitos especialistas, para esse boom que a gente está vivendo, né? E aí eu mencionei agora há pouco que um dos pontos que a gente vai discutir é a questão da proibição, as ameaças de que, se a regulamentação mais rígida que está sendo prometida para o ano que vem não funcionar, as bets vão ser proibidas, extintas aqui do país. 2 perguntas. É a melhor solução? Se não é a melhor solução, quais seriam as consequências de se tentar fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que nós temos um histórico aqui, ele é até um pouco maior, porque a primeira iniciativa de jogo, de alguma maneira, no Brasil, ela foi no final do século XVIII, uma loteria em Minas Gerais, e o objetivo dessa loteria era financiar a construção da Casa de Cadeia de Ouro Preto. E depois foi utilizado até pela prefeitura para outros recursos. Então, a loteria ela sempre esteve presente. Agora, é curioso, a história dos jogos no Brasil ela é marcada por uma profunda hipocrisia. O Estado diz, o jogo é imoral, mas o Estado arrecada bilhões por ano, há décadas, há séculos com a loteria. O Estado diz, o agente privado não pode explorar, mas eu posso explorar a loteria. O Estado diz, jogo de azar é um cassino em que a chance de ganhar é de 1 em 36, mas a Mega Sena, que é de 1 em 50 milhões a chance de ganhar, não é jogo de azar. Então, assim, a gente precisa trazer as coisas para a boa técnica. Para responder à sua pergunta, acabar com as bets, primeiro seria totalmente impossível. Impossível. A única consequência disso, a experiência jurídica nacional e internacional nos mostra que sempre que o Estado fechou os olhos para um determinado setor,
esse setor arrumou um jeito de operar no mercado, no shadow marketing, que a gente chama, no shadow banking, a gente tem no setor bancário isso é um desastre. Isso é um desastre em todos os sentidos, social, econômico, jurídico, porque a gente vai jogar para a clandestinidade uma atividade que está diante dos nossos olhos, na palma das nossas mãos. Agora, qual é a solução para isso? A solução é seguir no caminho que nós estamos. Nós temos uma lei que, repito, eu já tive a oportunidade de pesquisar a lei de mais de 20 países pelo mundo. Eu conheço a legislação de pelo menos 2 países em cada continente. E vou lhe dizer que a nossa lei é uma das mais modernas do mundo. Ela tem muitos requisitos, ela tem muitos requisitos para entrada, muitas regras de permanência, muitas regras, inclusive de defesa do consumidor, publicidade, incentivos ao controle da ludopatia, etc. Agora, o que a gente precisa é usar as ferramentas que a gente tem para fazer as coisas funcionarem. Como é que a gente ataca esse problema, por exemplo, do endividamento das pessoas, suposto endividamento das pessoas em relação a isso? Existe um mecanismo chamado jogo responsável. É uma prática internacional que essa indústria tem em todo o mundo e que mostra exatamente o que é e como funcionam esses controles. A partir da adoção de limites prudenciais, a pessoa e o próprio operador vão estabelecendo limites ao endividamento, como a gente tem, por exemplo, no sistema financeiro. Por que a pessoa não contrata crédito o quanto ela quiser? Porque ela tem um limite de endividamento e os bancos compartilham informações sobre isso. Se a gente implementar um programa de jogo responsável no Brasil, seja minimamente eficaz e eficiente, e a gente já tem uma portaria sobre isso, a gente vai dar um bom encaminhamento. Só para concluir essa minha fala aqui, eu quero dizer o seguinte: nós temos uma grande vantagem. Hoje a gente já tem pelo menos aí 80, 90 países do mundo que já estão há muitos anos, há décadas. Eles já erraram, eles já acertaram. Nós temos o privilégio de chegar no final dessa história aqui e aprender com todos os erros dos outros países e aquilo tudo que deu certo incorporar aqui e aquilo tudo que deu errado a gente evita por aqui. Então, assim, não é possível que o mundo todo esteja errado, só o Brasil esteja certo. Então, proibir definitivamente seria um desastre. Nem tanto para os agentes econômicos, porque eles vão simplesmente continuar operando lá, de Curaçao, de Malta, do Reino Unido, vão continuar operando. É simples assim. Agora, e o brasileiro? E o consumidor? E aquele sujeito que colocou, aquela moça que colocou os recursos na Bet ali, que depositou, o que vai fazer com esse recurso? A gente não pode fechar os olhos para a realidade. Não é simplesmente fazer assim e dizer assim, acabei com o problema. Toda solução simplista, ela é tecnicamente desastrosa. A história brasileira, inclusive, nos mostra isso. E se eu puder pegar esse gancho, desculpa. Com certeza. Nós íamos começar errando e corrigimos no meio do caminho. A questão da tributação, por exemplo, o Brasil, no momento, falou que ia ser do jeito X, no meio do caminho, com a participação dos players do mercado, acabou indo no sentido Y, que ficou muito melhor do jeito que a legislação veio. E é uma das razões, por exemplo, da França, de Portugal, ter uma baixa taxa de canalização, que é como nós chamamos, que é quando os apostadores saem do mercado cinza, né, nesse mercado não regulado, e o país, então, regula as apostas e as pessoas passam a apostar dentro do mercado regulado do seu próprio país e não como é hoje em dia com as licenças de Curaçao, Malta, Irlanda, etc. e tal. E o Brasil já fez essa correção de rota no meio do caminho. E os outros países, mesmo esses que já têm dezenas, talvez, de anos com apostas regulares e regulamentadas, como a Inglaterra, está todo dia alterando a sua regulamentação, ajustando, corrigindo a rota. Acabou de proibir agora que os clubes tenham nos seus uniformes publicidade de bet. Quer dizer que o Brasil já está nesse momento? Me parece que não. A CBF chegou pelo menos sinalizar nesse sentido, né? O que a CBF sinalizou foi que as bets que não estejam reguladas dentro do mercado regulado e, portanto, não poderão fazer publicidade, os clubes que mantenham contratos de patrocínio com essas bets não poderiam ostentar ou não poderão ostentar essas marcas nas suas camisas. Só que a Inglaterra já foi um passo além, já proibiu qualquer tipo de patrocínio nos uniformes. Mas foram os clubes que, sim, através na própria Premier League, exato. Mas eles já estão nesse passo, mas eles já também conseguiram explorar bastante, no bom sentido do termo, esse mercado. O Brasil está engatinhando ainda. Então, tem que dar tempo ao tempo, como o Fabiano acabou de falar. Vamos, sem querer dar um passo além das nossas próprias pernas, vamos devagar para chegar ao longe.
Sim. Eu já vou tocar para você de novo, Edilson. Deixa eu só voltar para a gente fechar essa questão aqui com o Fabiano. Não é um pouco preocupante, Fabiano, a gente se espelhar muito em países que têm realidades muito diferentes da brasileira? Foi só um exemplo que você citou. Não sei, em alguns aspectos, pode não funcionar aqui como funciona lá fora? Ou vale tentar, pelo menos? Não, mas aí é que está o ponto, Lívia. Nós que lidamos com a regulação, eu trabalho com direito da regulação há 20 anos, dou aula há 15 anos sobre esse assunto. A gente tem técnicas para fazer a adaptação. Não se faz simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V e coloca aqui. Então, assim, é como ele colocou. A questão do mercado inglês, por exemplo, mercado americano não é um parâmetro para nós. Em primeiro lugar, porque eles não têm uma lei federal. Eles têm uma lei federal, mas muito tratando de questões de lavagem de dinheiro, etc. Mas o que a gente tem lá são leis estaduais, cada um com a sua realidade. Mercado inglês é uma boa realidade para a gente, é uma boa referência? É uma boa referência. Por quê? Porque eles estão anos-luz na nossa frente em termos de conteúdo. O que a gente faz? Pega o que tem lá e adapta. Existem métodos, existem técnicas. Então, assim, não é só o mimetismo, o copia e cola. Se a gente fizer uma incorporação boa, a gente consegue chegar a um bom resultado. Tem os estudiosos para ir, principalmente na área do direito, mas também na área da economia, na área da psicologia, tem técnicas sobre isso. A gente tem regras, a gente tem portarias, a gente tem recomendações sobre isso. Então, acho que é perfeitamente possível. Aliás, eu digo até o contrário, talvez a resposta seja o contrário para você. Não utilizar a experiência de outros países é um risco para nós. Começar do zero, né? Nós somos gênios. Sim. Chegamos agora, nós vamos ditar como é que o mundo... Não, pera, deixa que eu sou o expert. Dá para recuar, aqui, né, Fabiano? Nós considerávamos Tentou, não contravenção funcionou. penal até ontem. Do nada, a gente é o gênio que passou a liberar e regulamentar da melhor forma do mundo. Esse é o ponto. Nós, do direito, nós temos ferramentas para isso, para adaptar as coisas à nossa realidade. Esse é o ponto. Tá. Alguns economistas, Edilson, ouvidos recentemente pelo Estadão, estimam que em arrecadação, como essa regulamentação que vai avançar agora, a partir do ano que vem, em arrecadação, no caso das bets, que são essas apostas esportivas online, os cofres públicos podem conseguir reunir entre 2 bilhões, isso anualmente, já em 2025, entre 2 bilhões e 10 bilhões. É um universo muito diferente, né? Mas entre 2 bilhões e 10 bilhões de reais, isso só em 2025. Mas aí, conversando com muitos especialistas, inclusive da sua área, alguns defendem que é pouco perto do que vai ser necessário de investimentos na saúde pública para lidar com uma alta demanda na área da saúde mental. Talvez você não tenha números, mas pela experiência, faz sentido esse tipo de declaração? Faz todo sentido, não tenha dúvida nenhuma. E, inclusive, no que eu estou acompanhando, eles estão dizendo lá que 1% para a saúde. Só que isso não está carimbado que é para o transtorno do jogo. 1% para a saúde, num país carente como o nosso, de tantos projetos aí, seja na área de saneamento, de vacinas e etc., você falar que para a saúde, diante dessa demanda toda, você vai dar 1% para a saúde, parece um escárnio, uma brincadeira de mau gosto, né? Então, assim, como eu disse, está crescendo exponencialmente e vai continuar. Estou ouvindo muito aqui e ouço em todo lugar que eu vou e etc., na mídia, enfim, falar da regulamentação. Do ponto de vista da saúde, eu quero levantar minha bandeirinha aqui da saúde. Cada um levanta a sua, tá certinho. Da bandeira da saúde, o que eu quero dizer? Se for muito bem regulamentada, se for muito bem com travas, se for muito bem feitinha, e quase ninguém fala do quê? Da fiscalização. Porque não pode fazer regulamentar para inglês ver. Então a gente vai lá, regulamenta, fala que isso, fala que aquilo, e na prática, o governo, a sociedade civil, que seja quem for, vai funcionar as ouvidorias que estão prometendo nas bets? Relato de uma paciente minha ontem. Ela foi lá, pediu para ser excluída o perfil dela, porque ela tinha problema de saúde, né, de transtorno do jogo. Se você tem certeza, mas e se você se arrepender? Que mau caratismo é esse? Não, olha, aí ainda tentou convencê-la. E ela falou, não, mas eu quero, olha, se você excluir definitivamente, o seu perfil não pode voltar mais.
Não, mas é isso que eu quero. Aí, não, então em 24 horas você... Que história é essa de 24 horas? Porque sabe do transtorno do jogo, sabe que essas pessoas, o craving, a fissura dela, é igual da cocaína, é igual do crack. Essa pessoa, ela, quando ela foi deitar, ela tá de novo lá pensando no jogo. Peraí, mais 20 aqui, eu tento ganhar 500, eu pago minha conta de luz e de água que está atrasada. Pronto, ela não foi excluída de novo lá. Então, tudo que se fizer muito bem regulamentado e fiscalizado, né, com a maior perfeição possível, né, adaptando, como vocês estão falando aqui, e etc. tal, o que vai acontecer no nosso país é que nós vamos, quiçá, ter uma redução de danos. A gente só pode falar em redução de danos e depois é que nós vamos ver, no atravessar do ano de 2025, de 2026, se foi uma redução de danos significativa ou não. Porque para nós da saúde, né, não só para nós da saúde, mas as pessoas que estão hoje sofrendo com o transtorno do jogo e seus familiares, por exemplo, eles iriam discordar plenamente aqui do Felipe, quando ele disse bravata do presidente Lula. Por quê? Por quê? Se você regulamentar e não der certo, fala lá para essas famílias, não, sabe o que acontece? Nós vamos arrecadar imposto, olha, tem uma lei assim, tem um negócio assado, a gente está fiscalizando. Fala para uma mãe que perdeu um filho, perdeu o marido, que perdeu tudo, quebrou a empresa, vendeu tudo, entrou em desespero e se matou. Fala lá para ela, não, a gente está regulando, calma, vai dar tudo certo. Né? Então, e eu com isso, obviamente, eu não estou querendo dizer aqui que a princípio a melhor solução seria proibir ou qualquer coisa parecida. Mas se não funcionar, então o que a gente faz? Continua não funcionando e vai trocando a roda, né, o pneu com o carro andando? Quando é que vai se tomar uma atitude? É a mesma coisa de vocês falarem aqui, né? No geral que eu também ouço por aí. Vou dar um outro exemplo. Olha, vamos servir agrotóxico, você só vai comer alimentos com agrotóxico de terça e quinta, né? Tudo bem. E aí continua, porque foi liberado, vamos supor, né? Foi liberado agora tais agrotóxicos que são comprovadamente cientificamente que pode causar câncer e etc. Então, só porque regulamentou, não se volta atrás. Então, se tiver a população morrendo, se tiver a população adoecendo comprovadamente por aquilo, tudo bem porque foi regulamentado? Mas tem um ponto aí. Eu acho que o seu exemplo talvez não sirva por uma razão simples. O agrotóxico, ele é, por definição, uma coisa que vai causar um mal à saúde. Ele é destinado para matar e o jogo pragas. Não. O jogo é um entretenimento. Não é. Nunca foi. Não. Então você está falando de algo que acontece no mundo inteiro. O jogo é entretenimento. O jogo é entretenimento para todos. A estatística... Bom, então você está negando 200, 300 anos de história de jogo. Eu trabalho nesse mercado e posso dizer para você, por definição, qualquer atividade de jogo visa o entretenimento. Nem 20% das pessoas são jogadores frequentes. 80% são jogadores eventuais. E a estatística mundial, inclusive em matéria de vício de jogo, que você deve dominar, enquanto a gente tem no Brasil hoje, aproximadamente, entre 18% e 20%, segundo dados do Ministério da Saúde, que são considerados aqueles bebedores inveterados de álcool, nós temos no mundo a estatística que nos aponta que apenas 2% dos jogadores são ludopatas ou com transtorno de jogo. Isso é literatura mundial que nos conta. Sim. Então, assim, não dá para a gente tomar o que é exceção como regra. Cada vida perdida deve ser lamentada. Cada vida perdida nesse país precisa ser lamentada de alguma maneira. O que a gente não pode, e aí, sobretudo, na economia a gente aprende isso, a gente precisa trabalhar com dados macro. As decisões, as grandes decisões de Estado, elas são feitas em função do que ocorre com a maioria, do que é a tendência, do que é a regra. Então, na medida em que a gente pega e diz para 98% das pessoas, olha, você não pode fazer isso,
porque 2% tem alguma distorção. O que a gente faz? É muito mais fácil, e aí eu concordo com você, investir para tratar esses 2% e investir numa política pública de regulação que evite que mais do que 2% se vicie, ou seja, a gente tenta conter ou reduzir, para que essas coisas não tornem a ocorrer. Então, assim, eu acho que nós temos que trabalhar com o que é a regra, não com o que é a exceção. Só para a gente organizar, Edilson, várias pessoas já levantaram os dedinhos. Vamos começar então com o Felipe. A bravata é rapidinho. Depois a Carla. Quando eu falei da bravata, porque ele não teria como simplesmente proibir. Foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que ele sancionou, inclusive. Então, ele vir agora e dizer que ele vai simplesmente proibir, ele não tem esse poder na mão para falar, a partir de hoje o jogo está proibido. É nesse sentido a bravata. Agora, que existem ou podem existir problemas de todas as ordens, desde o jogo responsável até a ludopatia, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, sem regulamentação, esses problemas como o vício continuarão existindo, só que não estarão sob o olhar do poder público e fica ainda mais difícil de tratar e de coibir esse tipo de situação. Carla, depois a gente passa para o Edilson. Bom, aqui eu vou fazer uma junção de todos aqui e colocar alguns pontos. E até vou deixar algumas questões realmente vou pedir aqui para os advogados ajudarem até a gente. Puxando um pouco do nosso histórico, é importante a gente lembrar que as nossas decisões de intervenção do Estado na ordem econômica, elas têm uma carga moral muito grande. No entanto, que a palavra usada lá atrás, quando a Lívia falou, foi a questão degradante. Então, o degradante é um peso moral que você tem quando você decidiu lá atrás encerrar o jogo. Então, nós já tivemos cassinos e eles foram encerrados. Nós já tivemos os bingos e eles foram todos encerrados. Então, com base nisso, vamos admitir que se a gente passe a ter um peso na sociedade, um problema socioeconômico muito profundo, por exemplo, estava pensando aqui enquanto vocês estavam conversando, pode ser que a gente chegue numa situação social onde a gente tenha que fazer um plebiscito. A gente já não fez plebiscito sobre armas no país? Pode ser que a gente chegue numa situação dessa. Então, é uma questão aqui que eu estava pensando junto com vocês, justamente porque tem uma fala política na questão do Lula, quando ele diz, vou encerrar isso, que tem uma bravata, e é uma bravata, uma fala política. Mas aí eu fiquei pensando numa possibilidade de um agravamento daqui para frente, se a gente uma hora não chegaria numa solução e talvez um plebiscito, que aliás eu acho plebiscitos fantásticos, a gente usa isso muito pouco no Brasil, né? Podia ser aqui igual a Suíça, a gente fazia plebiscito para tudo, mas esse talvez seja um tema muito interessante. Outro ponto, pegando a questão tributária, que é exatamente o que o Edilson estava falando. E é importante a gente lembrar que durante esses 4 anos de não regulação, nós criamos uma bancada das bets. Então, nós temos deputados e senadores defensores disso. E durante esses 4 anos, nós conseguimos criar uma estrutura, inclusive tributária, muito baixa, ínfima, que não vai dar conta exatamente do que você está falando. Então, quando a gente olha que a gente vai ter, as empresas ficam com 88% do faturamento bruto para o custeio das atividades e a arrecadação é de 12%, dos 12%, 2% é para a Seguridade Social, e inclusive foi um movimento no Congresso para reduzir isso, porque era maior para ser isso, então teve deputado trabalhando para reduzir isso. E os 10% aí você joga, como você tinha dito, que ele não era marcado entre educação, saúde, turismo, segurança pública e esporte. Sabe Deus como é que isso vai ser dividido. Então, essa estrutura tem que ter empresa com sede no Brasil e tudo. Vou falar só do mercado regulado, digamos assim. E a pessoa física, o apostador premiado vai ter que pagar 15% de imposto de renda, que também é muito baixo, porque ele tem um ganho de capital, digamos aqui. Como o Brasil tributa mal, lucro, juro, renda e patrimônio, a gente já sabe que já está mais ou menos nessa ótica. Não sei como que vai ser feita essa cobrança do imposto de renda da pessoa física. Se vocês já souberem como que isso vai ser feito, recolhido, eu gostaria de saber, não sei como. Mas essa estrutura tributária, ela é muito baixa dentro dessa realidade da nossa necessidade aqui. E uma outra coisa importante, só para
amarrar quem é estatisticamente esse apostador, né? Ele é jovem, porque 33% tem entre 16 a 29, 23% tem entre 30 a 39 anos, é homem, 62%. Ensino médio completo. O ensino médio completo é estatisticamente quem mais joga. Quem tem menos escolaridade joga menos, quem tem mais escolaridade joga menos. E aí, fazendo uma amarra, não, joga menos. O ensino médio completo mais escolaridade joga menos. E quem tem menos escolaridade joga menos também. É uma faixa central. A mediana, é a mediana. É quem joga mais. Uhum. E aí eu vou fazer uma amarra com a questão do endividamento. 42% de quem joga tem dívidas em atraso com mais de 90 dias. E 58% não possui dívidas em atraso. Mas esse é um percentual muito elevado e quando a gente pega a faixa de renda também, ela é uma coisa importante. A gente não pode esquecer que a gente está num país de renda média baixa, então isso tem um impacto muito grande. Então, são essas questões aqui colocadas que eu acho que a gente precisa aí dar uma amarrada. Edilson. Lívia e colegas aqui da mesa e a toda a sua audiência, tem uma coisa que, quando eu discordei lá do Fabiano em relação ao entretenimento, porque vamos lá, a princípio, se a gente então for falar em teoria, tá bom, ele é um entretenimento. Ele é um entretenimento. Mas ele realmente, e hoje a gente está falando do histórico, que é importante falar do histórico, mas nós estamos vivendo atualmente, no nosso contemporâneo, algo que é inusitado, que é diferente. Ser na palma da mão. Né? A Lívia mesmo falou agora há pouco que vai no banheiro, vai não sei aonde, tá. É assim, qual é o relato dos nossos pacientes? Está também toda a literatura científica. E qual é o relato dos nossos pacientes? Ele vai dormir preocupado com o jogo, com o dinheiro que ele precisa conseguir para ele recuperar o dinheiro perdido. Ele acorda desesperado para isso. O dinheiro que entrar, ele vai usar. Ele não vai usar para pagar a conta de água e luz. Às vezes até paga, depende do comprometimento dele. Mas geralmente, uma vez desenvolvido o transtorno, ele vai apostar. Vai perder de novo e por aí vai. Então, quando a gente fala disso, quer ver? Eu vou dar um exemplo que ele está sim dentro do contexto. Que é o quê? As bets, esse poder que ela vai ter de viciante, vamos dizer assim, de causar a dependência, porque eu acordei, eu posso fazer uma aposta. Daqui um pouquinho, indo para o trabalho, eu posso fazer outra e já corrigir. Se é aquele jogo do resultado rápido, como um tigrinho e etc., tá ali, ó. Eu estou apostando. Quantas vezes eu já não apostei até eu chegar ao meu trabalho, né? Imagina o cérebro dela, o setor dopaminérgico dela, como é que tá? A 1000 por hora. Isso é que causa a dependência. Se antes a pessoa tinha que esperar sair do trabalho para talvez ela ir em algum lugar clandestino, para ela ir fazer sua aposta num vídeo bingo, que tem muito ainda no Brasil, as pessoas não falam disso, né? Mas se ela fosse demorar para fazer isso, ela só, ou como falarem das loterias aqui, né? Mas a loteria ela vai jogar a cada 2 ou 3 dias. A maioria das pessoas joga quando a Mega Sena está acumulada. E eu não estou defendendo a loteria do governo. Estou dizendo que é uma realidade diferente em termos de frequência. E a pessoa, é a mesma coisa, eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês, que é a nossa preocupação da saúde. É a nossa preocupação da saúde. Então vamos lá, você já imaginou se a gente fosse fazer aqui um grupo de estudo em que a gente ia colocar, num grupo de estudo das pessoas, olha, você vai usar cocaína 2 vezes pela manhã, 2 vezes à tarde e 2 vezes à noite. E se tiver com vontade, pode usar uma na madrugada. E por isso, por 6 meses, essa vai ser a rotina da pessoa que vai fazer uso da cocaína. Eu nem estou colocando toda hora, hein? Estou colocando 2 vezes na parte da manhã, 2 vezes da tarde, 2 vezes à noite. E se tiver muito apertado, faz uso de uma vez na madrugada. Vamos acompanhar essas pessoas, esses usuários, por 6 meses. Ao final de 6 meses, qual é a chance dessas pessoas desenvolverem a dependência da cocaína? Enorme. Enorme. O cérebro delas foi foi assim, ladeira Porto Geral, virou o cérebro delas. Edilson, só para eu entender se a gente está conseguindo se compreender aqui, não é que você é contra
a regulamentação. Não, sou a favor. Você é a favor da regulamentação com mais recursos para que o Estado consiga fazer frente com essa questão da saúde mental? Tem que muito bem regulamentar e fiscalizar, senão fica para inglês ver. Sim. E aí, só para terminar essa conclusão do raciocínio, por que eu estou citando a cocaína? Eu podia citar o crack, eu podia citar qualquer droga psicoativa, porque é o mesmo mecanismo de dependência no cérebro. Apesar de ser uma prática comportamental, mas no cérebro ela é o mesmo mecanismo do setor de dopamina. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, às vezes as pessoas vão pensar que é quando ela ganha que libera a dopamina. Não, não é verdade. O ato de apostar libera dopamina. E isso não é pouco. Então, o problema do entretenimento, que pode começar como entretenimento. Não, eu quero fazer só uma fezinha aqui no meu time, né? Eu vou apostar São Paulo e Corinthians, obviamente que o São Paulo vai ganhar, mas assim, né? Então, eu vou apostar. Tá bom, legal, começa mesmo. Qualquer pessoa hoje que vendeu tudo dentro de casa para comprar cocaína numa boca, ele não começou dependente. Talvez ele começou numa recreação lá, numa festa que apresentaram para ele, que ele fez uso. Uma pessoa que usa nicotina, seja na faculdade, seja num barzinho, que foi apresentado uma amiga que ofereceu cigarro, ela fumou, daqui a pouco ela passou para 3 cigarros, daqui a pouco ela estava fumando um maço. Então, o que eu quero dizer é que, a princípio, a gente pode falar de ser um entretenimento, só que a minha exposição é de dia, de manhã, de tarde, de noite. Quem é que está jogando de madrugada às 3 da manhã no ping-pong da Indonésia? Alguém que já perdeu o controle, que está preocupadíssimo em recuperar o dinheiro. Então, aí temos um ponto. Aí eu acho que então nós temos um ponto que a parte médica conversa com a parte jurídica. Se eu bem entendi do seu raciocínio, a questão é, precisamos regulamentar e criar meios para limitar o acesso dessas pessoas ao jogo. Concordo com você. E devo lhe dizer mais ainda, que nós temos boas experiências na Itália e no Reino Unido, em especial, do que eu chamo de jogo responsável. Existem regras que estabelecem a necessidade não só dos mecanismos que a gente falou aqui de autoexclusão, que você falou, mas de parâmetros de controle das casas de aposta. Nós temos uma portaria, aliás, a Lei 14.790 tem um dispositivo que obriga o Ministério a baixar uma portaria dizendo que as casas de aposta precisam estabelecer esses limites. Então, eu concordo com você e acho que o direito tem uma solução para oferecer para a ciência médica. E dizer, essa pessoa, e aí a gente tem lá na lei dispositivos sobre isso, essa pessoa, a partir do momento que ela cruza uma fronteira, que pode ser numericamente ou por um algoritmo, ela pode ser identificada, essa pessoa não pode ter mais acesso durante um determinado tempo. E se a casa de aposta permitir que ela tenha acesso, mesmo ciente de que ela tem um perfil próximo de ludopata, a casa de aposta vai responder por isso. Essa é a solução adotada no Reino Unido, essa é a solução adotada na Austrália, essa é a solução adotada na Itália, por exemplo. Então, o que a gente precisa aqui, de novo, é fazer conversar, aproximar mais. Eu acho muito lúcida a sua posição. Acho que a gente consegue conversar um pouco melhor quando a gente coloca, temos um problema, vamos resolver. Então, esses mecanismos de limitação existem e poderão ser implementados. E aí é o que a gente tem falado, né? A necessidade de dar tempo ao tempo. Só uma observação sobre a questão... Então, seria, só para fazer... Aí é uma dúvida. Então, seria mais ou menos o controle por CPF? Isso, mas olha, o que pouca gente sabe, é até importante, Lívia, a gente falar aqui para os telespectadores, hoje existe um sistema chamado SIGAP. E aí eu até convido o telespectador a entrar aí no site, bota aí SIGAP, Ministério da Fazenda, para você ver. O Sistema de Gestão de Apostas é o grande Big Brother desse mercado, porque lá a gente vai ter a possibilidade, a gente não, o Ministério vai poder saber quanto cada um de nós apostou, como pagou, como recebeu o prêmio, qual foi, também. Tudo. Porque o Ministério, talvez não no primeiro momento, ele vai ter condição de mapear. Então, assim, a gente já terá uma base de dados para isso. Quando é que a gente vai ter condições de fazer uma avaliação, Lívia, sobre isso? No dia 2 de janeiro. Por que no dia 2 de janeiro? Porque passou o dia 1º de janeiro e, de acordo com a portaria do Ministério, hoje, que trata do sistema, as casas de aposta precisaram enviar todo dia, até às 6 da manhã do dia seguinte, um arquivo gigante com toda a movimentação que foi feita no dia anterior. Queria só fazer um complemento sobre a questão da tributação. Me permita aqui, do ponto de vista jurídico, fazer um esclarecimento. A tributação das empresas não é de 12%. O que a gente tem 2 conceitos importantes. Turnover, que a gente chama, que é o total de recursos que são arrecadados pelas casas de apostas, e o GGR, que é o Gaming Gross Revenue, né? Então, o que acontece? Do que entra na casa de aposta,
12% não é esse o valor. Entra esse aqui, 12% vai para uma finalidade específica que está na lei, mas a casa de apostas, em cima do total dela, ainda vai pagar imposto de renda, CSL e outros tributos. A carga tributária estimada para uma casa de apostas, ela beira 40% hoje. Ela beira 40%. Ótimo, então, já. E isso foi feito de uma maneira calibrada. Quando a Câmara dos Deputados se debruçou sobre esse texto, a Câmara teve o cuidado de pesquisar em vários outros países e ver como funcionava. Foi que a gente pegou de Portugal e França. Exatamente. A França, quem quiser saber um exemplo mal sucedido, o desastre que foi a regulação na França. Por quê? Porque resolveram posar de bonitão e botar um tributo lá em cima. O que aconteceu? Como você bem sabe, o mercado foi todo mundo foi para a área informal. Para que eu vou apostar numa bet, vou pagar 60%, 70% de imposto, sei lá. E já estava acostumado a apostar fora mesmo, não muda muito. Mas a tecnologia não pode bloquear isso, do mesmo jeito que a gente vai tirar 2.000 bets. Pode? No dia seguinte, cria um novo site. Tem que ter uma estrutura só para verificar todos os dias. E só para ilustrar aqui, enquanto a gente toca a discussão, você citou o SIGAP, né? A gente tem imagem, inclusive, da página do governo, para que quem está acompanhando a gente por imagem possa ver que realmente tem e que funciona, pelo que o Fabiano está falando. Essa é a página aí que você pode... Posso aproveitar com essa dica? Você conhece mais. Se você está olhando na tela aí, ó, veja no cantinho da tela que tem aí as consultas públicas. Se você está aqui acompanhando o programa, dá uma olhadinha aí, porque na palma da sua mão. Na palma da mão também está a regulação, viu? Você pode olhar aí na página e ver o seguinte: primeira coisa, você quer apostar numa bet, quer saber se ela é confiável? Olha aí nesse site, vê todas as que já pediram autorização. Claro que nem todas as que pediram terão autorização, mas já é um começo. 98 já tem. Exatamente. Do mesmo jeito que você, por exemplo, precisa fazer uma consulta se você vai aplicar no Bitcoin, por exemplo, para que você não caia num golpe. Quando você vai fazer um investimento de renda fixa, você não consulta como é que foi o histórico daquele fundo, por exemplo? É a mesma lógica. E o que eu ia falar só, talvez a junção do que o Edilson falou com o que o Fabiano disse, é a trinomia KYC, Know Your Customer, conheça o seu cliente, jogo responsável e publicidade de acordo com as regras do CONAR, basicamente. Se a gente tiver tudo isso muito bem engendrado, muito bem organizado e sendo posto em prática pelos operadores do mercado, a gente já parte de um patamar muito melhor do que se a gente ficar só no chove não molha, sem o mercado regulado e por aí vai. E deixa eu aproveitar que a Carla detalhou um pouquinho sobre o perfil do apostador hoje das bets. A gente tem uma reportagem sobre isso e que trata dessa questão do vício também, muito bem enfatizada pelo Edilson. A Bruna Milan, quem confeccionou o material, e a gente acompanha agora. Pela internet é possível encontrar um número inestimável de relatos. O jogo, em um primeiro momento, parecia inofensivo. Era um passatempo, uma diversão. Aqueles R$2, R$5 não faziam mal a ninguém. E a adrenalina, o prazer que dava na hora. E aquela sensação indescritível, quando tinha um grande ganho. E aquela sensação de que, por alguns momentos, eu era poderoso ou poderia me tornar poderoso. O jogo me enganou. Um internauta diz ter acumulado R$200 mil em dívidas e depressão com os jogos, enquanto o outro afirma que chegou a usar os benefícios trabalhistas para jogar. Cheguei a perder R$5 mil em meia hora. Comecei a usar o limite do cheque especial, pedi adiantamento de férias do trabalho, usei meu 13º, saquei meu fundo de garantia e gastei R$150 mil de uma rescisão que tive. Tudo em jogo. Você coloca R$100 em uma máquina e ganha R$50. É uma felicidade tão grande em ver o dinheiro que nem lembra mais que, na verdade, está no prejuízo. O que um viciado em drogas gasta não chega a um pedacinho do que um jogador compulsivo torra. O jogo é pior do que droga. Estes são apenas alguns dos relatos que jogadores anônimos fazem na internet. São grupos de pessoas que dizem o quanto o vício em jogos de azar afetou a rotina delas. Especialistas confirmam esse último relato de que a soma da sensação de euforia ao apostar e da expectativa de ganhos rápidos ativa as mesmas áreas do cérebro envolvidas no vício em álcool e outras drogas, já que há a liberação de dopamina, um neurotransmissor que provoca a sensação de prazer e satisfação.
O vício em jogos também é tratado por especialistas em universidades de todo o país. Mas a situação é ainda mais crítica nos casos das pessoas que dependem do dinheiro para o próprio sustento. Quando se trata das bets, uma pesquisa do Poder Data revelou que 24% dos brasileiros admite que já fizeram apostas. Entre os que mais jogam, 31% têm entre 16 e 24 anos. 26% são da região Sudeste, 25% da região Nordeste e 27% cursam o ensino fundamental. Outra pesquisa realizada pelo Data Senado indicou que entre as pessoas que fizeram apostas esportivas em setembro, 62% são do sexo masculino. As mulheres representam 38%. A maioria dos apostadores, 56%, tem entre 16 e 39 anos, seguidos das faixas entre 40 e 49 anos com 17% e 50 e 59 anos com 13%. 14% tinham 60 anos ou mais. Quando o assunto é escolaridade, 40% têm o ensino médio completo. Outros 23% têm o ensino fundamental incompleto e 20% têm o ensino superior incompleto. A maioria dos entrevistados, 68%, diz exercer atividade remunerada, enquanto 27% dizem estar fora da força de trabalho e 5% se declararam desocupados. A maior parte dos apostadores, 52%, declararam que recebem até 2 salários mínimos, enquanto 35% disseram que ganham entre 2 e 6 salários mínimos e 13% afirmam receber uma remuneração superior. Entre os brasileiros que fazem apostas, a maioria diz ter gasto de até R$ 500 em aplicativos ou sites na internet e 3% declararam ter desembolsado um valor maior. Bom, e a Anatel, a gente mostrou o perfil do apostador e agora um cenário, um panorama de mercado. A Anatel começou a bloquear mais de 2.030 empresas e também sites de apostas esportivas que estavam operando de forma irregular aqui no Brasil. A agência reguladora ainda notificou cerca de 21 mil empresas de telecomunicações para suspender o acesso aos sites da lista. Apesar do bloqueio, as bets ilegais passaram a utilizar sites alternativos para driblar a decisão. A estratégia adotada pelas empresas é utilizar o mesmo nome do site bloqueado, mas com uma sequência numérica após o nome. E para além de explicações sobre esse movimento que está acontecendo, Fabiano, nós acompanhávamos a reportagem e você falava da relação desse vício nas apostas com o mercado irregular que ainda existe, apesar dos esforços do governo federal. Ele existe e ele não é pequeno, não. Hoje eu diria que a gente tem maior volume de apostas, talvez, sendo feito nesse shadow marketing que a gente chama, nesse mercado, ou black market, sei lá, nesse mercado clandestino do que propriamente no mercado regularizado. E por que isso? Porque a internet é uma terra sem muros, é um terreno sem muros. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de controlar. Mas o que a gente tem visto, na realidade, é que as grandes bets, as grandes operadores são os maiores interessados nessa regularização. Sabe por quê? Porque essa bet irregular, ela vai criar esses mecanismos, vai turbinar esses mecanismos, porque ela de ganho, de disparo de dopamina e etc., por uma razão simples. Ela não é obrigada a recolher tributo, ela não é obrigada a fazer programa de jogo responsável, ela não tem nenhum compromisso com deixar o dinheiro no país para estimular a economia. Então, o que a gente percebe é que grande parte dessas ferramentas que levam as pessoas ao vício, eu não estou dizendo que os outros não levam, porque eu estaria contra toda uma literatura médica, mas o que a gente observa é que a grande responsável por levar essas pessoas ao vício, hoje, se você perguntar, eu até faço um convite ao professor, passe a fazer a entrevista, qual o site que você olhou. Isso dá um belo de um estudo científico para a gente ver, porque a gente percebe isso. Então, quem está praticando isso, quem está praticando os malfeitos, quem está deturpando o funcionamento do mercado e quem é o responsável por toda essa celeuma,
não são as bets regulares ou aquelas grandes, são as bets que eu nem chamo de bet, são os fraudadores, são os estelionatários, são golpistas que estão fazendo isso, que mandam no nosso WhatsApp, aqui pouco antes do programa começar, eu recebi aqui uma mensagem, olha aqui, ó, toma aqui, ganhe R$500, você ganhou R$500, aí você clica lá, se não tiver o celular hackeado, pelo menos você vai fazer um Pix, vai depositar na conta de alguém que você não sabe e nunca mais vai ver aquele dinheiro. Eu repito essa questão aqui que a gente acabou de falar. Telespectador, telespectadora, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver algum ponto, primeira coisa, vá ao site do Ministério, verifique se essa bet que estão te oferecendo, que estão te apresentando, se ela tem licença para funcionar. Porque se ela tiver, a licença talvez não esse ano, mas se ela tiver pedido autorização, você já pode começar, inclusive, fazendo uma denúncia para o Ministério da Fazenda, dentro daquilo que o professor falou. Você já pode ajudar o Estado a fiscalizar. Veja, derrubam-se 2.000 sites, nascem 5.000 sites. Criar um site, eu faço aqui agora, eu crio aqui pelo celular. É uma luta perene? É uma luta perene e não é só aqui não. O Reino Unido enfrenta problema, a Itália enfrenta problema, Portugal enfrenta problema, até nos Estados Unidos, o estado de Nevada, muitas vezes enfrenta problema também. Como é que a gente corrige isso? Conhecimento, informação, esclarecimento, fiscalização. E punição de jogadores que sabem que estão... Posso estar exagerando, tá? Não sou da área. Vou começar com o Felipe aqui. E punição para jogadores que sabem que estão apostando numa empresa, num site que não tem autorização para funcionar aqui no Brasil. É exagero falar nisso? Na teoria não vai conseguir fazer, né? Porque, segundo a promessa do Ministério da Fazenda, a partir de 1º de janeiro, apenas através do domínio.bet.br é que vai ser possível se acessar um site e fazer aposta de cota fixa. Mas tem essas então, formas assim, de driblar. Aí vai ter que usar uma VPN da vida, como a gente bem conhece. Mas isso existe em todas as questões que são proibidas ou ilegais ou ilícitas no mundo. E é aquilo que o Fabiano acabava de falar. É quase que um enxuga-gelo. É uma briga de cão versus rato ali, ou polícia e ladrão, que está um tentando passar ao lado da legislação e o outro tentando puxar todo mundo para dentro da legislação. Então, é uma questão de conhecimento, de querer cumprir também com as regras do país, porque, como o Fabiano acabou de falar, se a gente quiser, a gente cria aqui um site agora, o muda final, como o VT dizia ali, de 1, 2, 3, 4, 5 ao final, antes do .com, e a gente criou uma bet nova, um site novo, que vai ser possível de ser acessado enquanto ele não for derrubado pela Anatel ou por quem deva fazer isso. Então, cabe também a nós, enquanto consumidores, não só pedirmos que o legislador, que o Poder Executivo atue, mas nós também atuarmos de acordo com o que a legislação prevê e cumprirmos com as nossas obrigações. É na linha de que não era obrigado a usar cinto de segurança no carro, ninguém usava. Passou a ser obrigado, passamos a usar. Mas hoje em dia ninguém mais concebe não usar. Todo mundo entra no carro já automático. No banco de trás ainda temos alguma dificuldade no Brasil, mas cada dia têm sido feitas mais campanhas, especialmente por conta de aplicativos. Às vezes a pessoa está com um motorista que não sabe como é que dirige. Eu, conhecendo quem está dirigindo, já não posso ter toda a confiança de andar sem cinto, nem deveria andar sem cinto, até porque a legislação exige que eu esteja de cinto. Imagina com que eu não conheço. Então, do mesmo modo que nós hoje em dia utilizamos o cinto de segurança automaticamente, nós deveríamos apenas acessar os .bet.br a partir de 1º de janeiro e não os .bet ou .com, que, portanto, não estejam no mercado regulado aqui no país. A gente tem que sair para o intervalo, Edilson. Vou te dar 1,5 minutos para a gente terminar essa discussão, levantando o seguinte aspecto. A pessoa, quando ela começa a entrar nesse mercado de apostas, ela consegue identificar quando ela está passando da conta, quando ela está perdendo o controle, está entrando num caminho de vício? Ou é praticamente imperceptível esse movimento? Ótima pergunta, Lívia. Só que a resposta é não. Ele não percebe. Por que ele não percebe? É a mesma coisa se você perguntar para alguém que já está desenvolvendo uma dependência do álcool e você pergunta para ele, você não acha que você está exagerando? Não, foi só hoje que eu bebi um pouquinho mais, a hora que eu quiser parar eu paro. É a mesma coisa, ele nega. O jogador, quando ele começa a perder o controle, e a gente não pode esquecer que a característica do transtorno do jogo, ele tem eu vou chamar aqui de principal, que é exatamente a perda do controle. Né? Ele perde o controle.
Como ele perde o controle, então, e com isso vem o quê? A mentira. Eles são hábeis para mentir. Primeiro para si mesmo e depois para as pessoas. Porque como é que eu vou falar para a Carla que o dinheiro lá da prestação, eu gastei tudo no jogo. Então eu vou, não, é que o carro quebrou, eu tive que... E ele vai começando isso. Então ele está muito na negação. Tanto que os pacientes que chegam até o nosso ambulatório, geralmente eles já chegam muito acometidos, já chegam num nível muito avançado de comprometimento de saúde mental. Né? Porque o transtorno do jogo, é muito importante a audiência saber que ele não vem sozinho. Ele vem com transtorno da depressão, ele vem com transtorno da ansiedade. Então, essa pessoa é muitas vezes trazido pela família, porque por ele continua negando. Não, calma aí e tal. É só você ver na festa. Você está num churrasco, aquela pessoa que está muito reclusa, tal. Aí você chega perto, ela já esconde o celular. Tá apostando de novo, né? Não, você estava dando uma olhada aqui. Ela nega. Ou seja, respondendo a sua pergunta, Lívia, infelizmente ele não se dá conta, ele vai se dar conta lá na frente e quem percebe primeiro é sempre a família, ou os amigos, enfim. Mas ele não, ele nega. A gente vai sair para o intervalo, a gente tem uns segundinhos, né, Bia? Só para a gente reforçar para quem está acompanhando a página do SIGAP, que achei interessante a gente destacar isso. Gostei, eu não sabia que tinha esse caminho para a gente conseguir consultar empresas que realmente já têm essa autorização de funcionar. Dá tempo de mostrar rapidinho, Bia, ou o tempo acabou? Olha só para você que está acompanhando o Linha de Frente por Imagens. É muito fácil. Aí na parte inferior da tela, consultas públicas. Primeiro ícone, os dadinhos aí. Consultar empresas que solicitaram uma autorização. Segundo ícone, consultar situação das operações das empresas. Então, desculpa de apostar numa empresa sem saber se ela está regular ou não no país, pelo menos essa a gente não tem como dar mais. sigap.fazenda.gov.br. Até porque se vai acessar o site para apostar, pode acessar o site do SIGAP para checar, né? Exatamente. Vamos trazer um pouquinho de perspectiva econômica, mais um pouquinho de perspectiva econômica para essa discussão. Um levantamento realizado pelo Banco Central indicou que só nos primeiros 8 meses do ano, os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online. O Banco Central apontou ainda que um dos maiores problemas é a forma de pagamento dessas apostas. A grande preocupação é com a facilidade do uso do Pix, já que os pagamentos com cartão de crédito podem ser impedidos. A gente vai falar mais sobre isso, mas já tem regulamentação nesse sentido também. Outro dado alarmante. De acordo com o Banco Central, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em bets via Pix em agosto. O gasto médio ficou em R$100. Já uma pesquisa do Data Senado revelou que 22 milhões de pessoas apostaram nas bets. 22 milhões de brasileiros apostaram nas bets só no mês de setembro. Tem muita discussão para a gente levantar aqui, porque houve também um levantamento, o Fabiano deve estar ciente disso, feito pelo setor, mostrando que esse valor de 3 bilhões de reais não é consenso de gastos de beneficiários. Só me fala sim ou não se você está por dentro dessa questão. Sim. Então, já a gente fala sobre isso. Vou tocar com a Carla primeiro, porque tem uma questão, Carla, é muito sensível, que leva até a questão da estigmatização de beneficiários do Bolsa Família, de benefícios sociais, de que é preciso, nesse momento, diante desse levantamento feito pelo Banco Central, restringir o acesso dessas pessoas a essas ferramentas, a essas modalidades de apostas. Queria que você me contasse como é que está essa discussão no meio econômico, se é algo viável também, até por uma questão do estigma que eu levantei, se isso pode resolver o problema do endividamento. Tá. Quando a gente pensa no beneficiário do Bolsa Família, a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso, porque esse discurso tem um viés que é de, não, além de estigmatizar o beneficiário, querer encerrar o programa, querer dizer que o programa não serve, ou que o programa não é bom, que não funciona. Então, aqui nós temos duas questões. Há um desvio de finalidade?
sim, há um desvio de finalidade, que é um ponto importante que a gente pode considerar. Mas esse desvio de finalidade não pode imprestabilizar o programa como um todo. E a gente não pode pegar esse dado estatístico e usar ele com a ideia de que, olha, então vamos bloquear ou deixar quem usar ou quem fizer uma aposta vai ter o Bolsa Família cancelado. Até porque a metodologia que o Banco Central usou não foi divulgada, isso também seria uma coisa importante. A mediana é de R$100, isso foi muito adulterada a discussão a respeito de que seria de 600, que é praticamente o valor integral do Bolsa Família. E outro ponto também que é muito importante que a gente organize, que é o seguinte: os dados do Banco Central apontaram um volume de CPFs que sim podem indicar fraudes e podem indicar desvios. Então, usar a estrutura do Banco Central para refinar esses dados e melhorar o programa, perfeito, ótimo. Usar isso como um argumento para que você queira imprestabilizar o programa, aí a gente já, digamos assim, tem que fazer um freio de arrumação aqui, porque isso daí é um processo, assim, absurdo de se imaginar. O que hoje já tem na regulamentação disponível, Fabiano, em relação a como essas apostas podem ser feitas? O que nós demos na imprensa nos últimos dias? A questão do cartão de crédito, que vocês mencionaram que já está prevista essa restrição na legislação. Febraban sugerindo que haja restrições até na movimentação via Pix desses recursos para essas apostas. E aí eu não vejo muita possibilidade do que sobra de possibilidade para que essas pessoas façam essas apostas. O que pode, o que não pode, o que é viável fazer, o que não é viável. Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente saiba que nós temos uma portaria específica editada pelo Ministério, né, a portaria da SPA, que trata exclusivamente de meios de pagamento. Essa portaria, ela estabelece quais são as formas de pagar uma aposta que são admitidas. Então, lá está dito, por exemplo, que você não pode pagar em dinheiro, não pode pagar em boleto, não pode pagar em criptomoeda, não pode pagar em cartão de crédito. Claro que por razões diferentes aqui, afinal de contas, né, dinheiro e boleto são muito questões relacionadas à lavagem de dinheiro, são meios comuns de utilizar a lavagem de dinheiro, a introdução de dinheiro na economia, e o crédito muito mais para as questões que a gente não quer que as pessoas sejam financiadas para apostar. Ou você tem o dinheiro e aposta, ou você não tem o dinheiro e não aposta. Então, hoje você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão de crédito pré-pago, de novo, não pode ter o pós-pago, né? E essa é basicamente a questão. Agora, o que me preocupa nessa limitação do Pix é quando a gente abre a porta da liberdade, escancar essa porta em nome de uma boa causa, o que vai acontecer é que a gente não tem controle aonde a gente vai. Então, amanhã ou depois, o Estado vai dizer que eu não posso gastar com Pix para comprar um computador, para comprar um celular, eu não posso comprar um remédio que seja controlado com Pix, porque eu não posso ter isso à minha disposição fácil. Eu acho muito perigoso fazer esse juízo de valor e dizer assim, o que o brasileiro pode e o que não pode. O dinheiro do brasileiro é dele. Ele quem decide como vai gastar. O que a gente pode é, por meio de programas de saúde, por meio de especialistas, nós, juristas, a gente pode dizer o que está certo, o que não está, quais são os cuidados, mas a gente chegar e dizer, não pode limitar, hoje é uma coisa, hoje é a Beth, por uma nobilíssima razão. Amanhã ou depois alguém vai dizer, você não pode comprar cigarro, você não pode comprar revista, você não pode comprar isso, você não pode doar na igreja. Então, assim, acho que a gente precisa manter a coerência, pés no chão, tranquilidade e serenidade. Porque, como eu sempre digo, regulação não se faz com emoção. Regulação se faz com método, com técnica e com amparo em dados. Esse é que é o ponto. Carla citou a questão da metodologia desse levantamento do Banco Central e eu até já te provoquei no sentido de um outro levantamento que foi feito, vários devem ter sido feitos, mas eu estou com um aqui, um levantamento feito pelo setor, que apontou que em agosto, os beneficiários do Bolsa Família gastaram, na verdade, 210 milhões com bets. E aí, fazendo frente com esse levantamento do Banco Central, que apontou 3 bilhões, é uma diferença muito grande. Onde que está o erro aí, Fabiano? O erro está na premissa. Eu, inclusive, tive a oportunidade, no meu canal no YouTube, eu gravei um vídeo de aproximadamente 30 minutos em que eu analiso esse estudo,
tá no meu Instagram, pode ir lá, @FabianoJantalha. Eu tenho o endereço disso. E o que eu acho importante de destacar? As premissas de que o Banco Central se valeu não estão corretas. Elas não condizem com a realidade. O Banco Central confunde transferências feitas para empresas com o que a gente chama de cash-in, com apostas. Nem tudo que eu transfiro para uma casa de aposta eu uso para utilização de aposta. Mas tem uma coisa que é mais grave nesse levantamento aí, que o Banco Central se baseou em transferências feitas para empresas cujo CNPJ ele não tem certeza se são bets ou não são bets. A professora economista tem essa análise talvez muito melhor do que eu. As premissas utilizadas pelo Banco Central... Por favor, eu não estou dizendo aqui que o estudo foi desonesto, que foi equivocado, não. Estudo científico a gente analisa a partir de premissa, método e conclusão. As premissas que o Banco Central utilizou não correspondem à real dinâmica do mercado. Ele se valeu de questões de transferência que não condizem com a nossa realidade. Então, eu acho que esse é que é o problema. E aí, por que a gente tem vários números? Por uma razão simples, nós não temos um mercado rodando aqui no Brasil ainda. Então, tudo que se colocar são levantamentos, são estimativas, são pontos que a gente ainda precisa considerar. Agora, eu chamo a atenção do telespectador, da telespectadora também, para um estudo que foi divulgado pela LCA Consultores, uma consultoria muito conhecida aqui, a convite de uma das entidades representativas do setor, que mostra, inclusive, que o nível médio de endividamento do brasileiro ele é estável para queda, são dados que estão lá no estudo, e que, segundo esse levantamento, o gasto médio do brasileiro com apostas em relação ao orçamento familiar, ele varia de 0,2% a 0,5%. É algo ínfimo ainda. Então, do ponto de vista macroeconômico, essa celeuma toda que está sendo colocada ainda não se justifica. Ainda não se justifica. Eu trabalho com dados e eu não estou vendo dados que revelem uma base para toda essa celeuma que está sendo colocada do ponto de vista econômico, professor. Fabiano, se me permite... Claro, vamos lá. Assim, eu não vou entrar aqui, né, nessa área do estudo, seja dessa consultoria do Banco Central. Eu vou falar agora aqui de dados muito importantes, porque por exemplo, do nosso ambulatório. Eu não estou tirando isso, sei lá, do gibi da Mônica, né? Eu estou tirando isso... Veja, não há quem chegue no nosso ambulatório, não há quem chegue que não chega lá desesperado com as suas dívidas e seu endividamento. Pegando até uma caroninha também, Lívia, que você estava dizendo, bom, não há desculpa para o jogador fazer uma aposta em um site que se agora ele sabe disso. Em teoria, eu também concordo com isso. Mas o que está esquecendo muito, eu preciso frisar aqui com a minha bandeirinha da saúde, é o quê? Quando esse jogador desenvolve o transtorno, gente, ele não tem o controle. Quem mandar uma proposta de bônus de R$20, jogue aqui, ele não vai se importar se ele não vai ter condições, ele está doente. Ele não tem condições de analisar se aquele site não é. Você acha que ele vai pesquisar lá e tal? E nós também não podemos esquecer que o principal contingente aí de pessoas, dos apostadores, são classe C, D e E. Isso afeta todas as classes econômicas, todos os gêneros. Mas, principalmente, a classe C, D e E. Essas pessoas, em teoria também, não costumam ter a informação como uma pessoa, né, que tem aí uma classe que pode ter mais acesso a estudo, a informação e etc. Então, é só a gente ver. Por exemplo, eu vou dar aqui bem rapidinho alguns dados que são importantes para entender esse perda de controle. Saiu em quase todos os meios de comunicação uma servidora pública do Tocantins, que ela cuidava de uma creche. Ela, além de ter perdido todo o dinheiro dela, casa e carro, ela passou a fraudar em nome dos pais das crianças que deixavam as crianças na creche, fraudar em empréstimo em nome dessas pessoas. Ela pegava os dados desses pais. E ela fez uma dívida em empréstimo, tem vários meios de comunicação, tá aí, é só pesquisar, né? Ela fez um empréstimo em mais de 100 mil. Se a gente quiser resumir isso e falar assim, então ela era mau caráter. Gente, ela está doente. Eu não vou entrar aqui, não a conheço para falar o juízo de moral dela. Porque eu estou falando que quando uma pessoa está doente, ela faz absurdos. Perde o senso completamente? Totalmente. É como se ela tivesse ficado hipnotizada, cega. Veja, eu vou contar aqui muito rapidamente também um outro caso.
de uma, também, obviamente, paciente lá no nosso ambulatório, o sonho de casar, já arrecadando um monte de dinheiro para festa, aquele dinheiro, né, tal, o que ela fez com aquilo? Quando ela perdeu todos os recursos, já não conseguia mais empréstimo, tá? Todo o dinheiro da festa de casamento dela foi embora. Então, nós estamos falando de um transtorno que a pessoa perde o controle. E não vamos esquecer de novo da dopamina. E por que um negócio também é triste? Porque a pessoa, ela, assim como o álcool, eu fico sempre fazendo um paralelo, né? Porque o mesmo mecanismo, o jogador ele precisa cada vez mais apostar. A frequência aumenta, os valores aumentam. Se eles começavam com a aposta de 20 e 30, agora já está no 100, 150. É isso. Então, quando a gente fala da regulamentação e da fiscalização, eu não sou doido de dizer que não sou contra. Não, sou totalmente a favor, mas que se regulamente muito bem. Só que eu vejo vários furos. Se eu tivesse aqui... Porque a saúde também não foi chamada em peso lá e com a frequência lá numa CCJ e etc. Então, vamos pensar assim. Para você, se a gente pudesse aqui falar muito rapidamente... a primeira coisa que tinha que estar nessa regulamentação tinha que ser proibir as propagandas. Não, mas isso não sei o quê, essa palavra proibir e tal, não sei o quê. A gente fez isso com a nicotina e a gente viu num estudo longitudinal o quanto que, não resolveu, né? Mas o quanto que caiu o número também de usuários da nicotina. Ainda assim, ela é a primeira a dependência que tem no mundo. Eu vou só puxar um dado seu. Tem um dado publicado agora que é do Instituto Favela Diz. E que chama o avanço das bets nas favelas. Ou seja, 7 de cada 10 moradores jogam nas bets, gastaram 3 bilhões por mês com apostas e 63% já apostaram estimulados por uma propaganda. Só pegando o teu gancho. E só um outro detalhe aqui, 53% estão comprando menos nas lojas locais, 45% jogam diariamente e 24% frequentam menos bares e restaurantes. Só fazendo uma que nós acabamos de terminar um programa chama Desenrola, que é justamente para diminuir o endividamento. Então, o Brasil conseguiu tirar alguns milhões de pessoas desse programa justamente com a questão da inadimplência. Hoje, eu peguei o último dado do Serasa, então, você puxar o mapa da inadimplência no Serasa, nós estamos com 72 milhões de adultos negativados. Isso já passaram os 90 dias e o nome já está sujo. Então, a gente conseguiu retirar e a gente está retornando um volume de inadimplentes muito grande. Ainda não saiu aberto quanto que isso é dessa questão estatística, desse endividamento, que é muito do que você está falando. Porque o que eu fico aqui preconizando, falando e etc. Porque assim, quando a gente fala da regulamentação, de novo, se ela for muito bem regulamentada e fiscalizada, nós vamos ter uma redução de danos, que a gente vai ver o quanto que isso foi eficaz ou não, né? Acompanhando aí o ano de 2025, 2026, etc. Aí, como aí o Fabiano também muito bem explicou, o que tiver que adaptar, assim como o Felipe, a gente vai adaptando, né, a legislação, etc. Perfeito. Só que eu, né, na minha posição, né, de profissional da saúde, estou há 18 anos nessa linha de frente com o jogo. Há 18 anos que a gente faz pesquisa, que a gente trata essas pessoas. E nesses 18 anos, não chega ninguém no nosso ambulatório falando assim, nossa, porque voltando àquele gancho, né, de ser uma diversão, de ser, né, e tal. No princípio, não tem como discordar mas vejam a exposição que eu falei lá. Imagina se alguém ficasse usando cocaína de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite. Talvez nem precisasse de 6 meses para a gente comprovar que ela já desenvolveu a dependência. Com o jogo, é a mesma situação. Só que no celular ela tem isso de manhã, de tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite. E não vamos esquecer que também nos dados aí, né, inclusive que a Carla também trouxe, o Banco Central e tudo mais, é a moçada mais jovem. Isso também é uma bomba relógio, porque o cérebro dessa moçada está em processo de maturação. Isso deixa ainda mais propenso essa pessoa a desenvolver
o transtorno do jogo. Então, o transtorno do jogo, ele vai judiar, ele vai desenvolver ansiedade. 80% das pessoas que chegam ao nosso ambulatório chegam com ideação suicida. Doutor, pesado, hein? 80%. Qual é o transtorno que tem esse índice? 80% chegam com ideação suicida e 20% vão para as vias de fato. Pelo menos tentam se matar. Não é pouco. Essa preocupação, se eu tivesse cabelo, eu não teria mais. Porque a coisa não é simples. No começo, tudo é festa, tudo é tranquilo. Tudo é legal. É como... Fuma esse cigarro aqui agora. Esse cara que começou, essa pessoa que começou nessa brincadeira, experimentou um cigarro, aquele cigarro eletrônico e tudo mais, é o dependente de amanhã. Ah, mas todo mundo que jogar vai se tornar dependente? Não, a gente não pode dizer isso. Sim. Porque tem outros fatores epigenéticos e etc. Agora, a probabilidade... Porque está na palma da mão, é a frequência. Se nós regulamentássemos, esse cara vai poder jogar uma vez só por semana, ele não pode jogar de madrugada, 22 horas as bets não fazem mais apostas. Eu sei que para as bets, elas que vão perder o cabelo me ouvindo, né? Porque elas não vão, claro, concordar com isso. Mas, no entanto, do ponto de vista da saúde, é a exposição, sim, é a frequência. Deixa eu te ouvir um pouquinho, Felipe, tá muito caladinho. Vamos lá, vamos para o status da atuação das bets. Para o Fabiano não brigar com a palavra que eu vou usar aqui, eu vou tentar me adequar. Nós tivemos, até recentemente, um levantamento que apontou que mais de 2.000 bets foram retiradas do ar por estarem em situação irregular aqui do Brasil. E mais de 200 tiveram um aval, Fabiano. Tiveram um aval, boa. Tiveram um aval do Ministério da Fazenda para continuar operando aqui no Brasil. Estamos ainda nesse status. O que pode mudar nesses números a partir do ano que vem? O que a gente pode esperar dessa perspectiva para o ano que vem? O que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos a legislação aprovado em 2018, que não foi regulamentado ao longo dos 4 anos seguintes, como a gente já falou. Em 2022 veio uma nova lei e aí ao longo do segundo semestre do ano passado e do primeiro semestre deste ano nós tivemos as primeiras portarias. Bom, estou falando primeiras porque a gente ainda acredita que vão vir mais algumas até, vai saber quando, até mesmo na linha do que a gente falava com o Edilson agora, reajustes de rumos ao longo do caminho. E a portaria mais recente, que foi agora no dia 17 de setembro que ela foi publicada, estabeleceu o quê? Aquelas operadoras de apostas de cota fixa que já estivessem em operação no país até tal data e que houvessem apresentado seu pedido de autorização até essa data também, não estariam impedidas, para não usar o termo autorização, como a gente falava há pouco, não estariam impedidas de seguir operando no país até o final do ano. Acontece que isso quer dizer que elas vão necessariamente receber autorização para operar a partir de 1º de janeiro? Não, porque nesse meio tempo o Ministério da Fazenda continuará exercendo o seu controle, verificando se as documentações, as informações passadas através do sistema do SIGAP estão coerentes, estão condizentes com o que é exigido pela lei e pela regulamentação, se os sócios das empresas podem ser autorizados a figurar como tais, e se a empresa vier a ser autorizada, a partir de 1º de janeiro, ela vai ter o direito de usar o site dela, vamos dizer, marca.com, atualmente, vai passar a poder usar o marca.bet.br. E nesse marca.bet.br é onde ela vai oferecer as apostas para os seus clientes, porque o marca.com vai deixar de ser acessível no país, segundo a promessa do Ministério da Fazenda e da Anatel. E foi justamente isso que foi feito até a data de hoje. Nós temos, até a última quinta-feira, pelo menos, a contagem era de 98 empresas não impedidas, eu ia falar avalizadas. Já ia falar autorizadas. Mas, que a gente estava usando esse termo. Mas não impedidas de seguir operando, e 215 marcas, salvo engano, porque cada empresa pode apresentar até 3 marcas que essas empresas já operam no país. A primeira lista veio com 88, salvo engano, empresas e 180 qualquer coisa de marcas.
aí veio uma nova lista, uma atualização da lista, depois houve uma outra atualização e na última terça-feira houve a mais recente atualização, até onde nós temos notícia, em que houve a inclusão da 97ª e a 98ª, que veio através de uma liminar na Justiça, porque essa empresa entendeu que tinha direito a não ser impedida de seguir oferecendo os seus produtos e serviços através dos seus sites, das suas marcas no país, e o Poder Judiciário concordou com os argumentos que foram levantados na ação e concedeu esse direito e determinou que o Ministério da Fazenda incluísse essa empresa na lista. Então, nós temos atualmente 98 empresas e 215 marcas não impedidas de oferecer seus produtos e serviços. Daria mais de 200, né? Que é o número geral que eu... E aí o que nós temos é esse impedimento de acesso aos sites que não estejam na lista. E só que o que aconteceu, que a gente falou agora há pouco, é isso. Alguns sites foram e mudaram o final do domínio deles e, na teoria, conseguiram burlar a proibição e estão passíveis de serem acessados e de serem feitas apostas ou depósitos de novos valores pelos clientes. Finalzinho do programa, Fabiano, 2 coisas. Primeiro, para explicar para a nossa audiência por que a gente está não querendo utilizar a palavra autorização para essas marcas e empresas que totalizam esses mais de 200 que nós citamos, que estão com um aval do Ministério da Fazenda para atuar aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. E não dá para a gente deixar de bater também no aspecto da segurança pública. Muitas investigações vindo à tona, a imprensa também dando muito espaço para isso, de muitas vezes empresas, bets regulares, está sendo usadas para lavagem de dinheiro, ou seja, usadas para uma finalidade de ajudar o crime organizado. Como é que está esse cenário? Como coibir isso? Dentro da sua observação, tem 2 perguntas. Vamos lá, as 2, muito rapidamente aqui, porque a gente está no final do programa. Primeira questão, por que eu digo que a gente não pode usar a palavra autorizado? É o seguinte, a Lei 14.790, a Lei de Apostas, ela estabeleceu o seguinte, a partir de agora a regra é essa, mas o Ministério vai dar um prazo de, no mínimo, tem um dispositivo lá que diz, o Ministério vai dar um prazo de, no mínimo, 180 dias, 6 meses, na verdade, fala. No mínimo, 6 meses para as empresas que já estão em operação se adaptarem a essas novas regras. Então, na prática, o que ele fez? A partir do momento em que o Ministério editasse a regra, a portaria de autorização, que abriu esse procedimento de autorização, as empresas precisariam fazer 2 coisas. Apresentar o seu requisito, os seus requerimentos de autorização, e aí, com a documentação apresentada, elas poderiam continuar operando. Ou seja, o que a lei fez foi dizer o seguinte, e aí depois veio uma portaria do Ministério e esclareceu isso, juntando as 2. Quem pediu autorização até 17 de setembro, apresentou a documentação, pode continuar operando precariamente, ou seja, provisoriamente, até 31 de dezembro. Quem não pediu autorização até o dia 17 ou que pediu depois, não pode, tem que parar imediatamente de atuar. Essa é a questão. Por que eu digo que não pode usar a palavra autorização? Porque a autorização na área do direito, ela tem um sentido muito técnico. É um ato, eu preciso de um ato específico do Ministério dizendo, você está autorizado. Esse ato não foi editado, a previsão é de que comece em dezembro. Sobre essas questões das operações... 1 minuto e meio, tá? Eu preciso te dizer isso. Autorizações. Vou lhe dizer, Lívia, de uma maneira bem... Autorizações não, as investigações policiais. Sim. 100% dessas investigações policiais que a gente tem visto são de bets clandestinas. São de bets que não estão autorizadas a operar, são de bets que estão operando à margem do mercado. 100% dessas investigações versam sobre isso. Então, se a gente quer... Eu diria até que é uma injustiça dizer que elas são bets. As operações que nós estamos vendo de estelionato, etc., isso é crime, isso não é uma bet. Isso é uma máquina de fazer fraude, uma máquina de fazer estelionato, uma máquina de aplicar golpes nas pessoas. Essas empresas, essas pessoas que estão fazendo isso, não são bets, não são operadores, são golpistas, estelionatários, fraudadores e devem ser tratados como tal. Não se pode contaminar um mercado que está querendo operar de forma regular da mesma maneira que se trata um fraudador. Tá bom de tempo, viu? Não trabalho em TV, mas tá bom de tempo. Entregou no tempo certo.
programa acabou, infelizmente. Parece que ainda tinha tanta discussão para a gente trazer aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a participação da Carla Bene, economista, professora da FGV, Edilson Braga, também aqui conosco, psicólogo, pesquisador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Fabiano Jantalha, especialista em Direito de Jogos e Apostas e sócio da Legismind Educação, e o Felipe Crisafulli, que é membro da Comissão de Direito dos Jogos, Apostas da OAB São Paulo e sócio do escritório Ambiel Advogados. Foi muito bom falar com vocês. Obrigada pela presença aqui no Linha de Frente. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia em mais um fim de semana. Que a sua semana seja, no mínimo, melhor do que a que passou. E obrigada pela companhia, tá bom? Até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.